Olá, queridas leitoras, aqui é a Marcele do Livros para Mulheres e vamos continuar o nosso capítulo 1. Lembrando que eu estou lendo algumas partes do livro Invisível, o Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, de Sarah Haggard. Disponível em PDF aqui no grupo mesmo, também disponível para compra se você desejar o livro físico, né? Mas eu estou lendo alguns pedaços para edificar a sua vida, se você desejar escutar enquanto você está aí fazendo a sua rotina, né? É tão bom ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, vou continuar o capítulo 1, mais um pedacinho. Eu raramente presto atenção às raízes de uma árvore, exceto quando tropeço nelas. Posso notar a forma como os galhos atravessam o céu quando saio da garagem de casa. Eu colho maçãs em um pomar com meus filhos no começo do outono. Posso esfregar uma folha recém-caída entre os dedos, porém, na maior parte do tempo, caminho sem perceber. Sobre as raízes, a vida escondida de qualquer árvore que faz com que todo o restante, galhos, sombra, frutas e folhas, possa existir. Frequentemente, o sucesso óbvio de nossos dias chama a maior parte de nossa atenção. Perceber as raízes e, mais ainda, cuidar delas parece secundário quando temos galhos nos quais subir e frutas para colher. Vivemos para o que vivemos, enquanto Deus gentilmente nos chama para o invisível, seu invisível. Nós revivemos no invisível. Fomos feitos para Ele. Fomos formados nele. Eu havia passado a maior parte da minha vida adulta com essa falta de consciência em relação ao meu relacionamento com Deus. Eu pensava que o crescimento fosse como os grandes ramos, majestosos sob o sol, vistos sob um céu azul. E praticamente ignorava as raízes. Mas eu não era mais capaz de crescer em Deus sem cuidar das minhas raízes, sem reconhecer que algo enterrado sob a superfície era o que dava vida ao tronco e os galhos que eu mostrava ao mundo. Perceber e cuidar dessas raízes, minha vida íntima e escondida em Deus, parecia secundário quando havia tantos ramos de ministério nos quais subir e frutos espirituais para produzir e colher. Entretanto, Deus estava gentilmente me chamando de volta ao solo, chamando-me a me esconder nele ao invés de trabalhar para ele, a desviar a atenção dos galhos para as raízes, do meu trabalho visível para o Senhor, a minha vida invisível com o Senhor. Era como se ele pacientemente desviasse meus olhos dos galhos para minhas raízes sedentas. Você não precisa se esforçar tanto para deixar sua marca no mundo, Sara. Volte para o chão. Deixe sua marca em mim. Era esse sussurro divino que comecei a ouvir naquela fase improdutiva. Gaste, derrame, aqui mesmo, e eu farei a árvore crescer. Jamais passara por minha cabeça que eu poderia derramar minha vida a seus pés, importando-me apenas com o que ele pensaria de mim. Era um lindo desperdício. Ao perceber que ele me via e me conhecia nos pequenos momentos do meu dia e me apreciava exatamente assim, eu deixava de ser uma mera seguidora de Jesus e me tornava alguém que amava o Senhor. Jogar conversa fora com Deus em meu lugar secreto era algo que me transformava em alguém que faria qualquer coisa para trazer glória ao Senhor na terra. O que eu construíra com Deus em segredo me levou a uma doce parceria com Ele. O tipo de parceria que leva qualquer um de nós a causar enorme impacto neste mundo. Não por causa da magnitude do que fazemos ou como nos sentimos ao fazê-lo, mas por causa de quem Ele é para nós. Aquelas conversas secretas com Deus começaram a impulsionar a maneira como eu interagia com o mundo ao meu redor. Fomos criados para receber atenção, para que alguém guarde uma mecha de nosso cabelo quando somos bebês, para que o nosso progresso seja notado, para que a nossa existência seja festejada. Porém, no final de quase qualquer álbum de bebê, você provavelmente encontrará páginas em branco.
Em algum momento, ninguém mais terá tempo para contar nossos dentes ou anotar as novas palavras que aprendemos. Podemos nos sentir afogados em momentos perdidos, invisíveis por ser quem somos e quem poderíamos ser. Podemos sentir que partes da nossa vida foram desperdiçadas. O anseio por ser visto é universal. Fomos feitos para sermos conhecidos. Mas há apenas alguém que pode nos conhecer. Ele é o que nos criou para viver momentos e horas que ninguém mais é capaz de entender. E é aí que entra a misteriosa beleza de estar oculto. Nós, que vivemos a maior parte de nossos dias entre as pessoas deste mundo, não nos obrigamos naturalmente em Deus. Não buscamos instintivamente a motivação que nos impulsione na expressão do olhar divino para nós. Ao invés disso, respondemos aos olhares, ao aplauso e à direção de outros indivíduos que nos cercam. Por isso, Deus nos esconde e o faz com maestria. Assim como fez comigo, Deus às vezes nos esconde em circunstâncias obscuras. Ele nos tira do papel central a fim de que possamos descobrir a beleza de apaixonar-nos por Ele enquanto ninguém está assistindo ou aplaudindo. Nós nos sentamos a uma mesa e trabalhamos em algo que ninguém reconhece. Empurramos carrinhos de bebê, trocamos fralda, embalamos as crianças para que peguem no sono. Trabalhamos nos bastidores, de prancheta na mão, servindo a quem está no palco. Frequentamos uma igreja que não tem muito a ver com quem somos e com os dons que temos, servindo de forma discreta e invisível fora dos holofotes. Às vezes, Deus nos esconde em provações ou sofrimento. Nós nos arrastamos por um casamento despedaçado, imaginando se a vida algum dia voltará ao normal. Recebemos um telefonema tarde da noite e uma tragédia divide nossa existência entre um antes e um depois. Perdemos nossa rotina em meio a um mar de consultas pediátricas e nos preparamos para outra noite insone, segurando a mão de um filho no hospital. Outras vezes, Deus nos esconde em plena vista, em meio a uma vida que segue a todo vapor, a fim de que aprendamos a conhecê-lo ao mesmo tempo em que construímos uma carreira, lideramos um ministério ou cuidamos da família. Tiramos um doutorado, durante a qual cada letra do nosso nome representa incontáveis horas de trabalho duro e invisível, de sacrifícios que ninguém saberá quanto custaram. Torcemos por nossos filhos da arquibancada, sabendo que há muito mais esforço por trás dos gols que marcaram na temporada. Temos enormes responsabilidades no trabalho ou liderando uma fundação, usando um título que traz consigo fardos que poucos são capazes de reconhecer ou compreender. Sim, todos nós, agentes de transformação do mundo, criados por Deus para sua glória, experimentamos estar oculto, propositadamente escondido. Talvez estejamos ocultos hoje simplesmente porque Deus aprecia quando lhe damos um particular o nosso todo. Todos os nossos pensamentos, as nossas orações e a devoção concentrada. Seria suficiente que simplesmente nos derramássemos diante dele a sós? Passamos a maior parte da vida oculto dos outros. Nossos pensamentos, nosso sono, a criação dos filhos, a maneira como dirigimos e fazemos compras. Deus nos criou para que nos ocultemos nele, não que trabalhemos para ele. No início de minha vida adulta, eu estava oculta em uma loja, entre mesas rústicas carregadas de toalhas e peças de cerâmica, enquanto meus sonhos ministeriais definhavam em um diário gasto perdido em algum lugar do porão da casa. Quando eu era uma jovem esposa, eu estava escondida atrás de uma escrivaninha, enquanto o sujeito com um MBA recebia o crédito por meses de meu trabalho sem jamais reconhecer minha existência. Anos mais tarde, eu estive oculta, sem filhos, nos chás de bebê, em lugares cheios de mulheres que conversavam sobre maternidade e trocavam roupas de gravidez. Fiquei oculta sob pilhas de papel e dívidas de adoção, enquanto minhas amigas amamentavam seus bebês.
Fiquei oculta em uma casa de hóspedes na Etiópia com uma criança recém-adotada que chorava por horas a fio e percebi que nenhuma de minhas amigas jamais entenderia o suor que derramei em apenas alguns dias de maternidade. Fiquei oculta com aquela mesma criança no colo, enquanto ela chorava novamente as feridas de ter vivido tempo demais abandonada, sem poder curar o que já havia passado. Fiquei oculta por trás de um púlpito, trêmula ao contar minha história e abrir partes vulneráveis de minha vida a escrutínio e críticas, dando às pessoas a oportunidade de comentar e entender tudo errado. Mas, recentemente, estou oculta vestindo calças de moletom em casa com 6 filhos, crianças cujas necessidades transformam meus dias em um borrão fácil de esquecer se não estivesse registrado online. Estou escondida ao sentar-me sozinha no fim do dia, cansada demais para dobrar roupas limpas ou ajudar aquelas mãozinhas a segurar o lápis de cor. Houve uma época em que eu empilhava essas experiências todas e as rotulava como improdutivas, desperdiçadas e perdidas. Mas agora as vejo de forma diferente. Estes são dias essenciais, os mais importantes, cada um cheio de horas nas quais posso decidir ocultar-me em Deus. E me junto a multidões de homens e mulheres escondidos propositadamente para ser treinados a apaixonar-se por Deus. Eles estão limpando os banheiros, batendo cartão, limpando comadres, sendo criticados e lutando contra a fadiga, com a oportunidade de encontrá-lo em meio a todo o resto. Nenhum momento é pequeno demais, insignificante demais para se ocultar em Deus e passar tempo com Ele. Deus ama nos esconder. Por trás de circunstâncias, chamados e incompreensão ou desprezo, até mesmo dos amigos mais queridos, Ele nos esconde. Podemos nos sentir encobertos e despercebidos, mas Deus está nos treinando para que voltemos aos olhos para Ele com a intenção de encontrá-lo ali. Estar oculto não significa ser punido ou se encontrar sob o desprazer de Deus. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem um refúgio e fortaleza em Deus. Salmos 91. Deus não nos bane para o lugar oculto. Ele nos convida a estar ali. E encontrar Deus em secreto pode ensinar um coração a cantar.